Vamos falar do furacão Irma, que está quase tocando o solo dos Estados Unidos. Ele ganhou força nas últimas horas e tem ventos de 210 quilômetros por hora. A orientação das autoridades para a região é clara: não é possível mais sair de casa. Os enviados especiais Carolina Cimente e Anderson Gásio estão em Miami. Conversar com ela agora. Carol, situação bastante tensa por aí, está dando para notar pelas imagens. Quantas pessoas já estão sem energia? O que vocês têm de informação para a gente? Cecília, não consegui ouvir bem a pergunta. Acho que você perguntou sobre o número de pessoas nos abrigos. A última informação que nós recebemos da Prefeitura e do governo do estado da Flórida é que tinha mais de 54 mil pessoas em abrigos. Vou pedir para a técnica retirar aqui o retorno, que eu estou me atrapalhando um pouco. Olha, o furacão acabou subindo de categoria de novo. Ele tinha descido para a categoria 3 ontem, tinha sido uma boa notícia. Na saída de Cuba, ele ficou sobre o mar muito tempo e aí continua, na verdade, né, sobre o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico muito quente nessa época do ano. Já era previsto, então, que ele voltasse a subir para a categoria 4. Ventos de mais ou menos 210 quilômetros por hora. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão. Mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado. E a situação já é essa aqui. Estando lá, e também estamos fora, longe do mar, longe da área oceânica. Então, a situação na área oceânica é ainda mais deteriorada do que essa aqui e ainda estamos longe de estar no auge da passagem do furacão aqui em Miami. O furacão ficou mais lento, quer dizer, se movimenta com ainda mais lentidão, o que causa mais danos ainda por onde ele passa. Foi ainda mais para oeste, um famoso landfall, que os americanos dizem que é a entrada do furacão em território, né? Ela não vai acontecer com a mesma intensidade que aconteceria antes, o que significa que o furacão não vai ficar mais fraco mais rapidamente. Ele vai passar agora, nesses próximos minutos, em Key West, no sul da Flórida, aquelas ilhas pequenininhas que ficam bem ao sul da Flórida, onde o governo já avisou que os danos vão ser muito grandes, vão ser realmente desastrosos, e depois ele segue então para o oeste pelo mar. Aí sim o grande risco é de o aumento das águas. O que significa isso? A definição mais simples de se entender são pequenos tsunamis. Não chega a ser um tsunami, mas a água do mar e a água dos parques naturais e todos os lagos, os rios daquela região vão aumentar tanto que pode chegar a 20 pés, quer dizer, muitos metros. Aqui na costa leste a situação ficou menos crítica desde que o furacão mudou de trajeto e foi mais para o lado oeste do estado da Flórida, a previsão, né? Então a previsão é de que aqui nesse lado, em Miami, por exemplo, nas áreas mais próximas do oceano, a previsão é de que a água aumente cerca de 6 a 8 metros, o que também é muito, causa muitos problemas. A gente tem que lembrar que o que é mortal na passagem de um furacão não é necessariamente o vento. O grande risco é a água. Então, principalmente nos próximos dias, quer dizer, no dia do furacão as pessoas se protegem, as pessoas estão avisadas do que está acontecendo, mas quando há essa subida de água muito violenta, essa subida de água que transforma a cidade, isso acaba causando inúmeros problemas e muitos riscos que a gente já falou várias vezes nos últimos dias no furacão em Houston, por exemplo. Bom, esse aqui é o Irma dando bom dia para Miami. A noite foi assim, esse tipo de vento, essa ventania, a intensidade do furacão chegando em Miami, a gente já foi apresentado a ele ontem à noite, muitas árvores caídas, já tem 430 mil pessoas na Flórida sem luz. Esses são os dados oficiais, é possível que esse número seja maior ainda. Eu e o Anderson Gásio, aconteceu de novo, estávamos descendo aqui para a garagem para fazer essa entrada ao vivo e acabou de faltar luz no nosso hotel. O hotel tem gerador, a gente espera que ele funcione. Mas a situação é essa, de grande instabilidade. A televisão no hotel, por exemplo, já não funciona há várias horas. E nós estamos em um hotel à prova de furacão. As pessoas que têm uma casa com uma estrutura menos forte, que não é de concreto, completamente feita de concreto, com janelas chamadas à prova de furacão, certamente estão sentindo os efeitos dessa ventania e a potência desses ventos
ainda mais dentro de casa. O governador Rick Scott disse ontem, é sempre importante lembrar que esse é um furacão mortal. Ele disse que precisa ainda, por exemplo, de ajuda de enfermeiros nos abrigos. E ele lembrou, se você precisa sair de casa, se você precisa de um lugar seguro, a hora de ir é imediata. Ele falou isso ontem à noite. Agora pela manhã já é bastante arriscado se movimentar. Já teve toque de recolher em várias cidades, as grandes cidades na Flórida, em quase todos os estados, a partir das 8 horas da noite, que era 9 horas da noite do horário de Brasília. E esse toque de recolher vai continuar até o fim da passagem do furacão, que deve acontecer no final do dia de hoje. A gente vai continuar aqui acompanhando em detalhes e volta mais tarde para dar mais informações, Cecília. Obrigada, Carol, pela participação. As rajadas de vento são de fato impressionantes. A gente vê que a Carol realmente ela sofre com vento. Enquanto ela falava, a gente vê ali atrás a força do vento nas plantas que estão atrás dela e outras imagens que corriam ao vivo de Miami, né, Carol? E na verdade, Cecília, o vento, ele empurra a gente, mas quando ele vem sempre da mesma direção, a gente acostuma e coloca o corpo na posição correta. Aí o que acontece é que de repente acontece um vácuo e o vento muda e é completamente imprevisível, e aí sim que assusta, porque todo o peso do corpo tá para cá, o vácuo vem, aí a pessoa perde a estabilidade. Mas enfim, por enquanto a situação ainda é administrável dentro de uma garagem. Na rua, absolutamente não. Eu agradeço muito por vocês estarem entrando daí para mostrar para a gente a real intensidade do que está acontecendo em Miami. Lembrando que o furacão ainda não chegou, ainda não tocou o solo, está muito próximo e desviou do curso de Miami, que é onde a Carol está. Ele vai atingir mais a parte sudoeste da Flórida. Então, assim, a Carol está pegando uma rebarba do que pode vir a ser ainda a presença do furacão nos Estados Unidos, né, Carol? Inclusive, Cecília, há ainda o risco das pessoas que estão na costa leste. Aqui em Miami a gente viu isso claramente ontem. No momento em que o furacão caiu para a categoria 3, as pessoas acharem que, não, então eu estou segura, não é mais categoria 5, não é mais aquela situação, a gente se preparou tanto, mas mais de 6 milhões de pessoas tiveram que deixar a casa delas e saírem do estado. Quer dizer, foi uma organização gigantesca de muitos dias. A gente vem acompanhando isso há praticamente uma semana. Então o risco, o governador ontem falou sobre isso, o risco é das pessoas que estão na costa leste, que já não estão mais passando embaixo do olho do furacão, acharem que agora estão seguras. Ok, é uma chuva forte, mas não é mais o furacão que seria. É um risco enorme, até porque os avisos de tornado já começaram a aparecer. Os grandes furacões, eles trazem com ele um risco enorme de pequenos tornados, que na verdade podem ser do tamanho de uma rua, podem ser muito menores do que a gente imagina um tornado, mas são extremamente devastadores. Durante o furacão Harvey no Texas, mais de 200 tornados, por exemplo, foram registrados. Tornados pequenos que destruíam muito uma pequena área. Às vezes você está numa rua, o lado de lá as casas estão danificadas, mas estão de pé, do lado de cá elas estão completamente devastadas, no chão não tem mais casa, porque ali passou um desses pequenos tornados. E aqui, mesmo no leste do estado, já começaram a acontecer, foram registrados já dezenas desses tornados. Então os riscos, na verdade, claro que são maiores onde passa o olho do furacão, porque a agressividade dos ventos e possivelmente a quantidade de chuva vai ser maior. Mas não quer dizer que na costa leste do estado da Flórida não vão acontecer danos, que já começaram a acontecer, e não quer dizer que não haja riscos. As pessoas têm que continuar se protegendo, e muito, né? Tem que ficar em casa no mínimo até amanhã de manhã. Carol, só mais uma informação que a gente tem agora. O olho do furacão está a 25 quilômetros já do território americano, mas a parte de cima do furacão já chegou à Florida Keys. A parte de cima, a gente está vendo a imagem no telão do mapa, a gente vê que a parte de cima do furacão, você vê aí a parte roxa, já atinge as Florida Keys, e o olho do furacão, o centro do furacão, ainda está a cerca de 25 quilômetros. Lembrando que deve atingir principalmente a parte, como a gente vê no mapa, sudoeste da Flórida. A Carol está em Miami, que é um pouquinho mais para
para o lado leste e ainda assim a gente já vê a intensidade do vento por lá e a repercussão que isso já está tendo. A avaliação é que serão 36 milhões de pessoas afetadas por esse furacão quando ele deixar a Flórida, né? Isso vai levar ainda pelo menos 2 dias, Cecília. Obrigada, Carol, pelas informações. Qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Muito obrigada por trazer tudo pra gente. A Anderson Gásio também agradeça que está tendo que manter a firmeza de uma câmera enquanto acontece esse evento para trazer essas imagens para a gente. O que significa isso? A definição mais simples de se entender são pequenos tsunamis. Não chega a ser um tsunami, mas a água do mar e a água dos parques naturais e todos os lagos, os rios daquela região vão aumentar tanto que pode chegar a 20 pés, quer dizer, muitos metros. Aqui na costa leste a situação ficou menos crítica desde que o furacão mudou de trajeto e foi mais para o lado oeste do estado da Flórida, a previsão, né? Então a previsão é de que aqui nesse lado, em Miami, por exemplo, nas áreas mais próximas do oceano, a previsão é de que a água aumente cerca de 6 a 8 metros, o que também é muito, causa muitos problemas. A gente tem que lembrar que o que é mortal na passagem de um furacão não é necessariamente o vento. O grande risco é a água. Então, principalmente nos próximos dias, quer dizer, no dia do furacão as pessoas se protegem, as pessoas estão avisadas do que está acontecendo, mas quando há essa subida de água muito violenta, essa subida de água que transforma a cidade, isso acaba causando inúmeros problemas e muitos riscos que a gente já falou várias vezes nos últimos dias no furacão em Houston, por exemplo. Bom, esse aqui é o Irma dando bom dia para Miami. A noite foi assim, esse tipo de vento, essa ventania, a intensidade do furacão chegando em Miami, a gente já foi apresentado a ele ontem à noite, muitas árvores caídas, já tem 430 mil pessoas na Flórida sem luz. Esses são os dados oficiais, é possível que esse número seja maior ainda. Eu e o Anderson Gásio, aconteceu de novo, estávamos descendo aqui para a garagem para fazer essa entrada ao vivo e acabou de faltar luz no nosso hotel. O hotel tem gerador, a gente espera que ele funcione. Mas a situação é essa, de grande instabilidade. A televisão no hotel, por exemplo, já não funciona há várias horas. E nós estamos em um hotel à prova de furacão. As pessoas que têm uma casa com uma estrutura menos forte, que não é de concreto, completamente feita de concreto, com janelas chamadas à prova de furacão, certamente estão sentindo os efeitos dessa ventania e a potência desses ventos ainda mais dentro de casa. O governador Rick Scott disse ontem, é sempre importante lembrar que esse é um furacão mortal. Ele disse que precisa ainda, por exemplo, de ajuda de enfermeiros nos abrigos. E ele lembrou, se você precisa sair de casa, se você precisa de um lugar seguro, a hora de ir é imediata. Ele falou isso ontem à noite. Agora pela manhã já é bastante arriscado se movimentar. Já teve toque de recolher em várias cidades, as grandes cidades na Flórida, em quase todos os estados, a partir das 8 horas da noite. 210 km por hora. A orientação das autoridades para a região é clara: não é possível mais sair de casa. Os enviados especiais Carolina Cimente e Anderson Gásio estão em Miami. Conversar com ela agora. Carol, situação bastante tensa por aí, está dando para notar pelas imagens. Quantas pessoas já estão sem energia? O que vocês têm de informação para a gente? Cecília, não consegui ouvir bem a pergunta. Acho que você perguntou sobre o número de pessoas nos abrigos. A última informação que nós recebemos da Prefeitura e do governo do estado da Flórida é que tinha mais de 54 mil pessoas em abrigos. Vou pedir para a técnica retirar aqui o retorno, que eu estou me atrapalhando um pouco. Olha, o furacão acabou subindo de categoria de novo. Ele tinha descido para a categoria 3 ontem, tinha sido uma boa notícia. Na saída de Cuba, ele ficou sobre o mar muito tempo e aí continua, na verdade, né, sobre o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico muito quente nessa
época do ano, já era previsto então que ele voltasse a subir para a categoria 4, ventos de mais ou menos 210 km por hora. Miami agora está longe de onde vai passar o olho do furacão, mas olha só a situação, a gente está protegido, a gente está dentro da garagem do hotel onde a gente está hospedado, e a situação já é essa aqui. Estando lá, e também estamos fora, longe do mar, longe da área oceânica. Então, a situação na área oceânica é ainda mais deteriorada do que essa aqui, e ainda estamos longe de estar no auge da passagem do furacão aqui em Miami. O furacão ficou mais lento, quer dizer, se movimenta com ainda mais lentidão, o que causa mais danos ainda por onde ele passa. Foi ainda mais para oeste, um famoso landfall, que os americanos dizem que é a entrada do furacão em território, né? Ela não vai acontecer com a mesma intensidade que aconteceria antes, o que significa que o furacão não vai ficar mais fraco mais rapidamente. Ele vai passar agora, nesses próximos minutos, em Key West, no sul da Flórida, aquelas ilhas pequenininhas que ficam bem ao sul da Flórida, onde o governo já avisou que os danos vão ser muito grandes, vão ser realmente desastrosos, e depois ele segue então para o oeste pelo mar. Aí sim o grande risco é o aumento das águas. O que significa isso? A definição mais simples de se entender são pequenos tsunamis. Não chega a ser um tsunami, mas a água do mar e a água dos parques naturais e todos os lagos, os rios daquela região vão aumentar tanto que pode chegar a 20 pés, quer dizer, muitos metros. Aqui na costa leste a situação ficou menos crítica desde que o furacão mudou de trajeto e foi mais para o lado oeste do estado da Flórida, a previsão, né? Então a previsão é de que aqui já teve toque de recolher em várias cidades, as grandes cidades na Flórida, em quase todos os estados, a partir das 8 horas da noite, que era 9 horas da noite do horário de Brasília. E esse toque de recolher vai continuar até o fim da passagem do furacão, que deve acontecer no final do dia de hoje. A gente vai continuar aqui acompanhando em detalhes e volta mais tarde para dar mais informações, Cecília. Obrigada, Carol, pela participação. As rajadas de vento são de fato impressionantes. A gente vê que a Carol realmente ela sofre com vento. Enquanto ela falava, a gente vê ali atrás a força do vento nas plantas que estão atrás dela e outras imagens que corriam ao vivo de Miami, né, Carol? E na verdade, Cecília, o vento, ele empurra a gente, mas quando ele vem sempre da mesma direção, a gente acostuma e coloca o corpo na posição correta. Aí o que acontece é que de repente acontece um vácuo e o vento muda e é completamente imprevisível, e aí sim que assusta, porque todo o peso do corpo está para cá, o vácuo vem, aí a pessoa perde a estabilidade. Mas enfim, por enquanto a situação ainda é administrável dentro de uma garagem. Na rua, absolutamente não. Eu agradeço muito por vocês estarem entrando daí para mostrar para a gente a real intensidade do que está acontecendo em Miami. Lembrando que o furacão ainda não chegou, ainda não tocou o solo, está muito próximo e desviou do curso de Miami, que é onde a Carol está. Ele vai atingir mais a parte sudoeste da Flórida. Então, assim, a Carol está pegando uma rebarba do que pode vir a ser ainda a presença do furacão nos Estados Unidos, né, Carol? Inclusive, Cecília, há ainda o risco das pessoas que estão na costa leste. Aqui em Miami a gente viu isso claramente ontem. No momento em que o furacão caiu para a categoria 3, as pessoas acharem que, então eu estou segura, não é mais categoria 5, não é mais aquela situação, a gente se preparou tanto, mas mais de 6 milhões de pessoas tiveram que deixar a casa delas e saírem do estado. Quer dizer, foi uma organização gigantesca de muitos dias. A gente vem acompanhando isso há praticamente uma semana. Então o risco, o governador ontem falou sobre isso, o risco é das pessoas que estão na costa leste, que já não estão mais passando embaixo do olho do furacão, acharem que agora estão seguras. Ok, é uma chuva forte, mas não é mais o furacão que seria. É um risco enorme, até porque os avisos de tornado já começaram a aparecer. Os grandes furacões, eles trazem com ele um risco enorme de pequenos tornados, que na verdade podem ser do tamanho de uma rua, podem ser muito menores do que a gente imagina um tornado, mas são extremamente devastadores. Durante o furacão Harvey no Texas, mais de 200 tornados, por exemplo,